Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, estratégia e governança. Olá pessoal, então com essa videoaula a gente vai finalizar o modelo de gerenciamento de serviços de TI por meio do método ITIL, do modelo ITIL, e com essa videoaula a gente vai finalizar as etapas 4, a gente vai compreender as etapas 4 e 5 do modelo, a operação de serviço e melhoria contínua de serviço. No estúdio da Univesp, a professora Bruna Avelhan está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. ITIL, Operação de Serviço e Melhoria Contínua de Serviço. Então, a etapa de operação de serviço é a quarta etapa do ciclo de vida do serviço, coordena e desempenha as atividades e os processos requeridos para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para usuários de negócios e clientes. Lembra do acordo de nível de serviço que a gente falou lá no desenho de serviço? Então, o que a gente vai tratar nessa operação de serviço é que a gente entregue, que esteja tudo conforme o que foi acordado, tá bom? Então, aqui é você observar o que você precisa para entregar e manter a entrega de acordo com o nível de serviço estabelecido. A operação de serviço também gerencia a tecnologia que é usada para entregar e dar suporte de serviços, né? Aqui, como eu já falei em aulas anteriores dos subsistemas de TI, a gente vai ter um contato mais direto com o usuário, com o cliente, né? Então, você fazer essa gestão vai ser importante, tá? Dessa relação. Os principais processos nessa etapa, então, são o gerenciamento do incidente e o gerenciamento do problema. E a principal função é a central de serviços, tá? Nessa etapa do modelo. O que é o gerenciamento de incidente, tá? É o processo responsável por gerenciar o ciclo de vida de todos os incidentes, tá? Então, o que aconteceu? Como que está sendo resolvido? Demos resposta? O que foi para a gente conseguir, então, resolver esse incidente e finalizá-lo, tá? Desde sua identificação até a completa resolução. O que é um incidente, tá? É uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução na qualidade que também foi definida lá no acordo de nível de serviço de um serviço de TI. Uma falha, por exemplo, uma falha de um item de configuração que não chegou a afetar o serviço lá para o usuário, também é um incidente. Por quê? Ele não está operando conforme o que se esperava, né? Então, neste momento, demos sorte de não dar um problema lá para o usuário final, mas a gente isso causa uma vulnerabilidade que pode gerar incidentes futuros. E como a gente faz o gerenciamento de incidentes, então? A gente faz uma priorização, então, do que é mais importante, do que é mais urgente, né? E vai dar priorização. Então, qual é a fórmula, tá? Então, a prioridade é definida pelo impacto que esse incidente tem no desempenho e nos resultados negativos que isso pode gerar e a urgência, né? Então, urgência, com urgência a gente quer dizer, então, algo que tem que ser resolvido ontem, muito rápido, né? Que tem realmente uma questão de tempo importante a ser levada em consideração. Então, a urgência, então, é o quão rápido as áreas de negócio necessitam da resolução desse incidente e os impactos que a gente pode ter, né? Então, a gente precisa avaliar, né, o nível do grau de risco para o ambiente ou os componentes da TI, para o oferecimento dos serviços da TI, o número de serviços afetados, né, se foi pontual ou se a gente teve mais de um serviço afetado, obviamente aí passa a ser mais
um problema maior, né? Nível de perda financeira, tá? Tanto do cliente quanto da TI. Efeito na reputação do negócio, isso é muito importante, cada vez mais importante. E se a gente vai estar violando leis, quando a gente fala, por exemplo, de vazamento de dados, né? E procedimentos de coleta indevida, uso indevido, né? Então, são aspectos que são bastante importantes e que cada vez mais vão ser enfatizados. No decorrer da disciplina, né, que as próximas semanas que a gente vai tratar um pouco mais detidamente a respeito de governança de dados e questão de legislação. Mas, por exemplo, né, quando a gente tem um problema, uma interrupção completa, ou, por exemplo, de tipos de pagamento de um e-commerce que não funciona. O cartão de crédito não dá para inserir, colocar e aprovar, né? É um problema, porque, né, inviabiliza a compra. Se a gente tem uma empresa que depende do e-commerce, né, passa a ser bastante importante. E o segundo processo associado a essa etapa é o gerenciamento de problema, tá? Então, é o processo responsável por gerenciar o ciclo de vida de todos os problemas que ocorrem. É importante colocar que um problema é entendido como a causa raiz de um ou mais incidentes. A gente pode ter mais de um incidente tendo como origem o mesmo problema, tá? Então, por isso, a gente tem o gerenciamento de incidente, que é mais ou menos, temos um efeito negativo não esperado, a gente precisa evitar maiores perdas, a gente precisa restabelecer, até porque está em contrato, né, a disponibilidade, que a gente viu nas videoaulas anteriores. Mas aí, quando a gente está falando de gerenciamento do problema, é o entendimento de o que aconteceu, né? Para a gente, então, perceber como que a gente vai corrigir isso e muitas vezes pode ajudar para problemas futuros ou eliminar esse tipo de incidente que ocorreu. O gerenciamento de problemas tem como objetivo prevenir proativamente a ocorrência de incidentes através da identificação da causa raiz dos incidentes. É mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Então, a ideia é a gente ir para a origem, entender qual foi a origem daquele incidente ou daqueles incidentes e resolvê-lo e entendê-lo, né? E resolver. Então, vai ser feita alguma medida, vai ser tomada alguma medida ou alguma modificação que precisa ser registrada para que, então, a gente tenha condição de não incorrer novamente no mesmo problema e gerar mais incidentes desse tipo, né? Isso, obviamente, melhora a nossa reputação enquanto fornecedora de serviços e também pode evitar problemas maiores como violação de leis, multas e esse tipo de coisa, tá? Uma vez identificada a causa raiz, a informação torna-se, então, um erro conhecido e existem as recomendações de mudança apropriadas para sua remoção, que foi basicamente o que eu acabei de comentar com vocês. Os erros conhecidos precisam ser, então, armazenados em um repositório conhecido como banco de dados de erros conhecidos. Isso ajuda, mais uma vez, em se acontecer novamente, você já sabe qual é o plano para resolver aquilo. E a ideia, obviamente, é que a gente consiga eliminar. No entanto, caso a gente tenha, né, o aparecimento novamente, a gente sabe como conduzir isso. É importante também esse registro, tá? Para depois, por exemplo, auditorias ou alguma coisa nesse sentido de penalização, responsabilização, passa a ser importante também, tá? Depois a gente tem a central de serviços, que é o grande lugar, o local, né, que vão ter os processos associados à interação
né, com o usuário final lá do serviço. É considerado, então, a central de serviços é considerada o ponto único de contato entre a TI e os usuários de serviço. Ela é responsável pelo gerenciamento dos incidentes, do início ao fim, e pela comunicação com os usuários, né? Então, o incidente acontece, ela vai, então, acompanhar tudo isso e vai comunicando, alinhando ali com os usuários. Por meio da central de serviços, os usuários podem solicitar informações sobre os serviços, comunicar incidentes ou qualquer outra ocorrência no ambiente operacional dos serviços de TI. Como o próprio nome diz, é o ponto de contato da TI com o usuário, seja para ele nos fornecer informação ou ideias, por exemplo, tá? Mas muitas vezes para falar, olha, aconteceu um problema aqui. A central de serviços deve ser dimensionada de acordo com o atendimento de qualidade e dos níveis de serviços contratados. Esse tipo de suporte, né, que a gente fala, também está no acordo de nível de serviço, quando a gente está falando de contrato, né, isso também está previsto, tá? E muitas vezes também está previsto em legislação a depender do tipo de serviço que a gente oferece. Deve ser suficiente para atender as expectativas do cliente e negócio, atender o número de usuários a serem suportados, você conseguir dar suporte para todo mundo, né? Para diferentes línguas e perfis, por exemplo, tá? Atender o período de cobertura do atendimento de acordo com a localização, isso também é importante, tá? Porque muitas vezes a gente tem limites geográficos, né? Ou de regiões que são importantes de serem colocados. Permitir acessos básicos de processos e procedimentos para atendimento de primeiro nível. Atendimento de primeiro nível é, de fato, o primeiro contato que o usuário vai ter com a TI, e muitas vezes o incidente é um incidente recorrente, já está lá no banco de dados, você já tem o procedimento, então você já resolve lá mesmo naquele nível, nesse primeiro nível. Se a gente não tem, se são problemas mais complexos, mais complicados, a gente vai subindo para outros níveis e, obviamente, a gente precisa alinhar e comunicar isso para o usuário. Entrando, então, na última etapa, a última etapa é a melhoria contínua de serviço. Se vocês olharem a figura que a gente abriu a primeira videoaula dessa semana, que tem lá o ciclo de vida do serviço de todas as etapas, a melhoria contínua, ela vai envolver todas as outras 4 etapas, tá? É a quinta e última etapa do ciclo de vida de serviço. Ela realiza a identificação e implementação de melhorias para os serviços de TI. É responsável pela contínua medição do desempenho do provedor de serviço de TI. Essas medições referem-se às melhorias de processos, serviços, sistemas e infraestrutura de TI. A medição é importante porque, mais uma vez, o que eu já venho falando muitas vezes quando a gente fala de governança corporativa, quando a gente fala de governança de TI, há uma ênfase bastante grande em definição de objetivos, definição de metas, critérios para avaliar o atingimento ou não dessas metas, porque é só dessa maneira que a gente consegue entender se a gente está entregando o que a gente se propôs, se a gente está melhorando, se a gente está mantendo o nosso padrão de desempenho ou de qualidade, tá? Então, a melhoria contínua tem bastante essa ênfase de medir e comparar, né, o que estava como expectativa e o que aconteceu, tá? O processo de melhoria contínua tem como princípio o ciclo de Deming, conhecido como ciclo PDCA também, do inglês, Plan, do Check e Act, né? Então, o Plan, que é planejar, seria então desenhar ou revisar processos que suportam os serviços de TI, executar a implementação do plano e gerenciamento dos processos para que
o planejamento seja executado. A verificação, então, medir os processos e os serviços de TI conforme as metas lá definidas, comparar com objetivos e gerar relatórios. E o agir seria o planejamento e implementação de mudanças que venham a ser necessárias para melhorar os processos. A lógica aqui é a lógica da melhoria contínua, tá? Então, muitas vezes, não necessariamente o cliente pode olhar e dizer que está ruim, mas a empresa vai fazer uma análise interna e falar, há espaço para melhoria. Ou então, se a gente não explorar esse aspecto, pode passar a ser um ponto fraco. Lembra da análise SWOT? Então, sempre vai ter espaço para a gente melhorar alguma coisa. Novo slide com o título 7 passos da melhoria contínua. Abaixo, uma figura de fundo amarelo com 7 caixas de texto que compõem um retângulo. 2 estão no espaço superior, uma na lateral direita, 2 no espaço inferior e 2 na lateral esquerda. Todas são interligadas por setas, que formam um ciclo infinito. Ao centro, há uma seta denominada metas, de 4 pontas, cada uma voltada para um lado do retângulo. Nas caixas de texto, os 7 passos em sentido horário. 1. Identificar. Visão, estratégia, metas táticas, metas operacionais. 2. Definir o que vai medir. 3. Obter os dados. Quem, como, quando, integridade dos dados. 4. Processar os dados. Frequência, formato, sistema, acurácia. 5. Analisar os dados. Relacionamentos, tendências, de acordo com o plano, alvos atingidos, ação corretiva. 6. Apresentar e utilizar a informação, sumário de avaliação, planos de ação, etc. 7. Implementar a ação corretiva. Aqui é um passo a passo, né? Então, 7 passos da melhoria contínua, como a gente implementa, coloca em prática essa etapa da melhoria contínua. Então, o primeiro passo, né, seria olhar a visão da empresa, que a gente falou lá nas primeiras aulas, a estratégia da empresa, as metas táticas do nível tático. Então, se a gente for pensar em RH, finanças, produção, marketing, né, enfim, TI, que seja, né, e metas operacionais. Então, metas ali de desempenho do processo, que o processo foi projetado para atender determinado padrão. Está acontecendo, né? Então, olhar aí as metas operacionais que a gente tem para garantir padrão, tá? O segundo passo, definir o que você vai medir. Eu já comentei, eu acho que foi no modelo COBIT com vocês, que a gente pode metrificar e medir muitas coisas, mas a gente precisa medir porque isso gasta um tempo, isso gasta esforço, né? Depois gera um volume de informação que muitas vezes pode ser inútil da gente metrificar absolutamente tudo, medir absolutamente tudo. Então, é importante também olhar o que é relevante ser medido, que vai dar um indício ou traduzir se aquela meta e, consequentemente, aquele objetivo está sendo atendido ou não, tá? O 3, obter dados, tá? Então, com quem, né, que a gente consegue ter esses dados, como que a gente consegue esses dados, existe uma capacidade fácil, né, de ter esses dados de mapeamento, quando que a gente, isso no começo do processo, no meio do processo, durante todo o processo, é só no final do processo, é só, né, então a gente precisa definir em que momento que a gente vai levantar dados para, mais uma vez, entender se aquilo, posteriormente entender se aquilo está acontecendo conforme o esperado. E a integridade dos dados, né? Eles são confiáveis, né? Eles têm
fidedignidade, você pode, né, ter a confiança de que eles estão traduzindo a realidade, né? A gente está falando de fraude, por exemplo, capacidade de ou possibilidade de fraude que vai manipular, então no papel está uma coisa, na realidade é outra, né? Então isso é importante. O 4, processar os dados, né? Então, qual a frequência, né? Porque isso também implica processos adicionais, recursos, né? Que podem ter impacto financeiro e também de uso de pessoal e de estrutura. Qual o formato, qual o sistema e qual é o nível de acurácia, de precisão que eu vou ter a respeito. O 5º passo seria, então, analisar os dados, entender como eles se relacionam, está muito associado a questões de business intelligence, né, para você estabelecer relacionamentos e tendências. Então, a gente está falando de sistemas que vão ajudar a tomar decisão, porque ele vai te dar algumas informações que podem dar orientação para onde que a empresa deve ir. Está de acordo com o plano, os alvos foram atingidos, vai ser necessário ação corretiva, né? Então, essas coisas a gente vai olhar ao analisar os dados. O 6º passo, então, é apresentar e utilizar a informação, sumário e avaliação, planos de ação e etc. Então, depois que a gente conseguiu compreender tudo aquilo, o que a gente vai fazer com aquilo, né? Então, você vai sistematizar aquilo em um plano de ação, aquele resultado em um plano de ação concreto para que a gente consiga, então, melhorar os pontos a serem melhorados ou destacar ou otimizar coisas que a gente percebeu que durante estes serviços que são oferecidos, a gente não está otimizando, a gente poderia, então, otimizar. E aí, depois a gente volta novamente no primeiro. E aqui a gente tem a questão, né, tudo isso está ligado à definição de metas e coleta e monitoramento de dados que vão apresentar para você se aquilo foi ou não foi atingido. No slide seguinte, o título: Ciclo de vida e melhoria contínua. Abaixo, um fluxograma em cascata com 4 caixas de texto que vão da esquerda para a direita em ordem decrescente. São elas: estratégias de serviço, estratégias, políticas, padrões. Desenho do serviço. Planos para criar e modificar serviços e processos de gerenciamento de serviço. Transição do serviço. Gerenciar a transição de um serviço novo ou modificado ou de um processo de gerenciamento de serviços no ambiente de produção. Operação de serviço. Operações diárias de serviços e de processos de gerenciamento de serviços. No espaço inferior de cada caixa há uma seta preta com a legenda Resultados, que indica, da esquerda para a direita, a caixa seguinte. No espaço superior de cada uma delas há uma seta cinza com o item Retorno/Lições aprendidas para melhoria, que aponta da direita para a esquerda em direção à caixa anterior. Do item Transição do serviço parte uma seta maior, também com a legenda Retorno/Lições aprendidas para melhoria, em direção à primeira caixa de texto, com o item Estratégias de serviço. No espaço inferior do fluxograma há um retângulo com o item Melhoria contínua do serviço. Atividades estão embutidas no ciclo de vida do serviço, de onde partem 4 setas para cima em direção a cada uma das caixas de texto. E aí a gente finaliza aqui colocando todos todas as etapas, né, do modelo White. Então, a gente tem a estratégia de serviço, que são estratégias políticas e padrões, o resultado dessa etapa vai para o desenho de serviço, que é responsável, então, por planos para criar e modificar serviços e processos de gerenciamento de serviço. O resultado dessa etapa vai, então,
ser desdobrado para a transição de serviço, que se ocupa, então, do gerenciamento e a transição de um serviço novo ou modificado ou de um processo de gerenciamento de serviços no ambiente de produção. E o seu resultado para a operação de serviço, né? Então, operações diárias de serviços e de processos de gerenciamento de serviços. E se a gente observar, a melhoria contínua de serviço, ela vai ter flechinhas para todas as outras 4 etapas, tá? E a gente tem as relações que a gente fala de feedback, né? Então, a operação de serviço para a transição de serviço, ela vai dar um retorno, porque a gente lembra dos subsistemas de TI, a gente precisa garantir o alinhamento, né? Então, o retorno e lições aprendidas para melhoria. E, né, lá em todas as outras também, tá? Com a caneta digital azul, a docente contorna as setas que retornam ao item Estratégias de Serviço. Então, com isso, a gente consegue ter um entendimento do todo e entendimento do que precisa ter, do que precisa ser feito para melhorar desempenho e agregar valor ao serviço. Por fim, tá? O que a gente precisa entender com essa semana de gerenciamento de serviços? Serviços são produtos intangíveis e que para a gente gerenciar algo intangível, isso é mais difícil, né? Então, por isso que é necessário a gente torná-lo tangível, tá? E como a gente faz isso? Por meio dos requisitos de serviço que a gente viu lá em estratégia e em desenho de serviço mais enfaticamente. Que, por sua vez, quando a gente define requisito, abre a possibilidade da gente ter capacidade de mensurar, tá? De metrificar, bem como garantir a qualidade e entregar valor ao cliente de forma uniforme. Outro ponto importante a ser considerado é o conceito de ciclo de vida do serviço, que eu falei mais detidamente em transição de serviço, e o ciclo PDCA associado à melhoria contínua, que é extremamente relevante, é isso que vai melhorar o padrão de qualidade. Com isso, então, a gente finaliza o modelo IT e o gerenciamento de serviços. Obrigada. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.